Informação ontem, através da subseção da OAB aqui de Tupã-Siretã, do presidente dela, Dr. Mário César Portinho Viana, que aliás é meu vizinho também aqui do bairro Martins, né? E o Dr. Mário nos deu a ciência de que a OAB se mobilizou num ato pela reabertura do judiciário e inclusive oficiou o Conselho Nacional de Justiça deste pedido em nome da Advocacia Gaúcha, elaborado pela OAB do Rio Grande do Sul, nesse evento que aconteceu ontem, né? As subseções participaram de forma virtual. Eu tenho a conexão agora com o Dr. Mário César Portinho Viana, presidente da subseção aqui de Tupã-Siretã, e que pode, a nosso convite, esclarecer um pouco mais sobre o porquê deste pedido, né? Com que objetivo e a expectativa deles com relação a um possível atendimento, enfim, essa questão toda. Dr. Mário César Portinho Viana, bom dia, como é que está o senhor? Tudo bem, Mário? Bom dia, Miguel. Bom dia aos ouvintes da Rádio Tupã. É por uma satisfação podermos trazer alguma informação para a nossa comunidade. Doutor Mário, ontem a OAB do Rio Grande do Sul fez um encontro virtual para tratar dessa questão, dessa solicitação da reabertura do judiciário. O que motivou os senhores, enfim, que condições vocês estão de trabalho hoje e qual é a expectativa de que seja atendido? Bem, Miguel, mas já foi segunda-feira. Foi segunda-feira pela manhã, né? Uma reunião extraordinária do Colégio de Presidentes das 106 subseções da OAB do Rio Grande do Sul, junto com o Conselho Seccional do Rio Grande do Sul, né? E algumas lideranças convidadas, participação do senador Heinz, né? Do senador Lazer Martins, do representante da Assembleia Legislativa, enfim, de segmentos da comunidade, FARSUL, Fiergues, Federasul, né, várias instituições também apoiando esse movimento, cujo objetivo era discutir e, se aprovado fosse, encaminhar ao CNJ, Conselho Nacional de Justiça, um pedido de reabertura dos fóruns no Rio Grande do Sul. Por que isso? Conhecimento, acho que da nossa comunidade, que desde o final de fevereiro desse ano, 2021, nós estamos com os fóruns do Rio Grande do Sul fechados em função da tão discutida bandeira preta. Né? E não só os fóruns fecham, Miguel, como são suspensos todos os prazos dos processos chamados físicos, aqueles processos em papel, que eram os processos até o segundo semestre de 2019, era a única forma que tínhamos de trabalhar. De 2019 para cá, nós temos o chamado processo eletrônico. Esses continuaram andando porque a gente trabalha eles à distância de casa. Mas é um número muito pequeno, nós devemos ter aí em torno de 10% desses processos no eletrônico. A grande maioria são processos antigos, processos físicos. Né? E se o prazo está suspenso, o que isso significa? Significa que eu, como advogado, tenho alguma coisa para cumprir, ou juntar uma petição, fazer uma defesa, pegar uma precatória, juntar um documento, nesses processos eu estou impedido, só vou poder fazer isso em nome do meu cliente quando retomar os prazos. Então, o que nós estamos pleiteando é a reabertura e a retomada dos prazos dos processos físicos. Porque o prejuízo, né, não é só do advogado que está com dificuldade para trabalhar, mas também do cidadão, seu cliente. Porque os processos não são meus e nem dos meus colegas advogados, são dos nossos clientes. Então, é a cidadania que está tendo um prejuízo enorme com esta parada, com esse fechamento. E cabe aqui também fazer um parênteses, Miguel, que a pandemia desde o ano passado, desde março do ano passado, nós tivemos enormes dificuldades na área judiciária. Nós vimos o comércio falando, nós vimos a indústria falando, nós temos os problemas das escolas, gravíssimo, aí, sem retornar às aulas, mas nós temos também, e isso foi muito pouco falado, a questão da advocacia. Então, em março do ano passado, nós tivemos o início da pandemia, houve um fechamento total. Aí depois retornou os processos eletrônicos em maio do ano passado. De março a maio, tudo ficou fechado, tudo paralisado, todos os prazos suspensos. Em maio, retomou-se os prazos eletrônicos. Os físicos retomaram na metade de julho. De julho até dezembro, nós tivemos um trabalho razoável, porque os fóruns abriram, nós tínhamos todo um protocolo, um cuidado, um agendamento prévio por e-mail, um atendimento individual, sem aglomeração dentro do fórum, né? Isso conseguimos fazer até março desse ano, quando fechou tudo de novo. Mas nesse período, nós tivemos também a suspensão e a não realização de dezenas, para não dizer centenas, de audiências. Desde março do ano passado até hoje,
foram pouquíssimas as audiências realizadas nos processos em Tupanciretã, porque há uma limitação com normas do CNJ, normas do Tribunal de Justiça, que impedem a realização desses atos presenciais. Nós entendemos isso, porque é uma preservação da saúde de todos os envolvidos. Nós não podemos fazer uma audiência onde terão 10 pessoas dentro de uma sala, né, sem distanciamento. Mas, pelas dificuldades tecnológicas, também não temos como fazer aqui em Tupanciretã muitas audiências virtuais, porque não tenho como levar para dentro do meu consultório, do meu escritório, os clientes, né, as testemunhas, porque daí perde também aquela, digamos assim, independência da testemunha, né? E o CNJ já disse que a testemunha para depor tem que depor dentro do fórum, numa sala própria, numa sala específica para isso, acompanhada por um servidor. O advogado e o seu cliente pode ficar no escritório, o juiz pode ficar em casa, o promotor também, não há problema. Mas nós não temos essa estrutura, Miguel. Então, são muito poucas as que foram realizadas, as mais simples. Os outros, até os eletrônicos, chegou no momento da audiência, veio um despacho suspendendo no aguardo do retorno da normalidade. Então, o prejuízo da cidadania e da advocacia a uma perda de renda em consequência disso é enorme. Mas o cidadão que procura resolver as suas questões através de um advogado, quando ele busca o judiciário, ele busca o serviço do advogado, mas o problema, a questão a ser resolvida é do cidadão, é da cidadania. E esse está com um prejuízo enorme. Está com um prejuízo enorme, né, em função de todo esse problema. Respondendo, então, o porquê do movimento, fiz um histórico do problema todo, Miguel, mas o presidente estadual da Ordem, o doutor Ricardo Breyer, ele vinha tratando de forma institucional com o tribunal, direto em Porto Alegre. Muitas coisas conseguimos avançar nesse período. Tanto que a semana passada houve uma determinação do tribunal de retorno, a partir da quinta-feira, de 25% dos servidores para dentro dos fóruns, para trabalharem presencialmente, mas com portas fechadas, mas não mais remotamente, como estavam desde o final de fevereiro. Então já houve um ganho, porque com isso há também uma possibilidade de se movimentar alguma coisa internamente, mesmo que os advogados ainda não tenham acesso, não tenham como levar os seus processos ou buscar os seus processos para cumprir determinações. Até o início de maio ainda há suspensão de prazos. Então, houve essa estratégia de que, bom, esgotamos a possibilidade junto à direção do Tribunal de Justiça. Porque muitas decisões dependem de um ato do CNJ. O tribunal também está atrelado a cumprir as determinações do CNJ. Então, vamos ao CNJ. Então, essa foi a razão, né? E com o apoio unânime das 106 subseções da OAB do Rio Grande do Sul, o apoio unânime dos conselheiros estaduais, né? E com o apoio dessas lideranças que estavam presentes, Miguel, foi enviado de forma eletrônica o pedido ao CNJ, e o presidente Ricardo Breyer, junto ao ex-presidente Cláudio Lamarca, devem estar indo a Brasília entre hoje e amanhã, para, junto com os senadores, os 3 senadores do Rio Grande do Sul, o senador Paim, senador Reis, senador Lazer Martins, e também fazerem uma audiência com o presidente do CNJ, o ministro Luiz Fux, para demonstrar, né, a possibilidade de retorno com os protocolos. Porque o que nós não queremos é aglomeração, nós entendemos a preservação da saúde, Miguel, mas nós não entendemos por que os demais serviços públicos, prefeitura, inspetoria veterinária, delegacia de polícia, estão abertos, estão funcionando, estão atendendo o cidadão com cuidados e com protocolos. Por que o judiciário, que é um serviço público também, não pode fazer da mesma forma, independente da cor da bandeira, como vinha fazendo até março, com todos os cuidados? Essa é a questão que nós levantamos. Qual é a diferença? Se os outros servidores públicos podem trabalhar, o Poder Judiciário também pode. É um serviço essencial para a cidadania. O cidadão que precisa buscar uma pensão alimentícia, né, resolver um problema de um imóvel, né, ele precisa que o Judiciário ande normalmente. Essa é a questão que nós estamos defendendo, em nome da cidadania. Né? Hoje, os servidores não podem atender o público, mas eles podem frequentar um supermercado, frequentar uma academia, e não pode atender o público nem os advogados no fórum. Então, essa é a questão que a OAB estadual está levando ao CNJ. Nós queremos um retorno com cuidado,
com todas as medidas protetivas, com o uso do álcool gel, com a medição de temperatura, como, aliás, já tem no fórum, tem na entrada do fórum um termômetro, né, de medição de temperatura, né, e antes nós só subimos ao cartório um advogado de cada vez. Então, as cautelas já estavam sendo praticadas. Nós podemos voltar a praticar isso, Miguel, e é o que nós queremos. Independente da bandeira. Agora tem essa discussão, se a bandeira a partir de hoje é vermelha, o que vai reabrir, entendeu? Mas, independente disso, a ação da OAB é para que, na eventualidade de daqui um pouquinho ter bandeira preta de novo, que ninguém quer, Deus nos livre, né? Nós queremos um crescente de normalidade, mas que venha fechar tudo de novo e paralisar os prazos. Nós não queremos mais isso. Então, nós queremos, daqui para frente, tentar voltar a uma normalidade, nem que seja lentamente, Miguel, para que possamos todos trabalhar e defender o direito dos nossos clientes. Basicamente, ter resumido, talvez tenha falado um pouco demais, Miguel, mas eu tentei colocar para a nossa comunidade, né, tudo que a advocacia vem sofrendo, né, a perda de renda, principalmente dos jovens advogados, é enorme. Os colegas que passavam muitas vezes as audiências do Juizado Especial Criminal, né, do Juizado Especial Cível, né, que davam um ganho, uma renda mensal para o jovem colega. Isso tudo foi paralisado desde março do ano passado. Nós não temos mais isso. Então, isso ficou impossibilitado. Essa renda caiu. Né? Então, é gravíssima a situação de perda de renda também da categoria dos advogados. Perfeito. Bem, pelo que o senhor explanou, deveremos ter algum retorno do Conselho Nacional de Justiça, ou pelo menos alguma informação nessa semana, entre os próximos dias aí, com a ida É o que nós esperamos, Miguel. Nós temos um grupo de WhatsApp dos presidentes das 106 subseções, junto com o presidente estadual, e a gente está permanentemente recebendo as informações, né, de forma atualizada, com tudo que está acontecendo. Nós já sabemos, por exemplo, que hoje, né, o juiz-diretor do Foro da Comarca de Carazinho, né, determinou que a partir de amanhã ele já vai estar abrindo as portas para o retorno da advocacia, mesmo que os prazos só retomem semana que vem. Então, já é um avanço, mas é uma decisão pontual de uma comarca. Né? Mas isso já recebi agora há pouco no grupo de WhatsApp. Então, a gente está recebendo essas informações. Né? Então, logo tenhamos, Miguel, posso também passar para ti essa informação, de forma a gente divulgar também para a nossa comunidade. Bom, essa posição do CNJ, naturalmente, não vai ficar restrita ao Rio Grande do Sul. É uma posição que daí seria nacional. Mas tu veja que hoje, isso é uma da outra discussão, Miguel. Em diversos estados, a justiça já está normalizada. Né? No Paraná, já estão fazendo audiências presenciais com todos os cuidados, júris já estão sendo realizados novamente. Isso está aqui, tu pode ver que não tem mais, desde março do ano passado, não temos nenhum júri facilitando, né? E as audiências presenciais. Então, há uma diferenciação. Porque em alguns estados pode, no Rio Grande do Sul não pode. Então, essa é também uma discussão que vai ser levada ao CNJ, né, para que tenham uma posição unânime. Então, ou se deixa liberado para que cada tribunal tenha a sua posição, e aí nós vamos trabalhar direto ao Tribunal de Justiça, né, que pode tratar dessas questões, mas com uma normativa do CNJ. Nós esperamos ter, no máximo, no começo da semana, alguma posição. Então. Perfeito, muito bem. Claro que especialmente aquelas pessoas que já estão com alguma ação através do seu advogado na justiça, é importante essa informação, mas também para a cidadania como um todo, né? As pessoas que porventura venham a precisar da justiça possam ter, se socorrendo dela, podem ser atendidas através do advogado. Doutor Mário, quero agradecer novamente a sua atenção conosco. Claro, ficamos aqui na expectativa de novas informações que o senhor possa nos passar, assim que for possível, estaremos divulgando. E, como sempre, vou deixar o microfone à sua disposição, se algo mais gostaria de colocar a nossa comunidade na condição de advogado, de presidente da subseção aqui de Tupan-Siretã e de cidadão da nossa terra, da Mãe de Deus. Mais algum detalhe, doutor Mário, por favor, fique à vontade. Muito obrigado, Miguel. Em nome da subseção da OAB de Tupan-Siretã, queremos agradecer mais essa oportunidade de trazermos à nossa comunidade algumas informações importantes, né, para o exercício pleno da cidadania. Né? Nós precisamos ter isso claro. O cidadão, né, muitas vezes cobra do seu advogado o andamento dos processos, e hoje a gente sabe que a dificuldade é enorme, não só na comarca de Tupan-Siretã, mas em todo o Rio Grande do Sul. Todo o Rio Grande do Sul, não é diferente. Tupan-Siretã não é diferente de Juiz de Castilhos, de Cruz Alta, Santa Maria. Todos estão com a mesma dificuldade. Talvez alguma cidade maior tenha alguma diferença, porque tem uma questão tecnológica melhor, pode já realizar algumas audiências virtuais com melhores condições, não é, Miguel?
Mas nós precisamos colocar isso para que o cidadão saiba, né, que nós estamos em 2 anos totalmente atípicos e que isso afetou a advocacia também. E afetou o andamento processual. Né? E isso vai ser difícil, vai ser demorado para retomar a normalidade. Por mais que tenhamos agora, talvez, um sinal, né, até que as coisas voltem a ter o agendamento normal de audiências e tudo, nós temos certeza que ainda vai, todo esse ano, Miguel, com essa dificuldade. Então, é importante termos essa oportunidade de trazer para a comunidade essa informação. Então, agradeço mais uma vez, Miguel, e ficamos aí trabalhando sempre com todos os cuidados, para que, esperando que a gente retorne à normalidade depois dessa pandemia, né, possamos ter uma vida um pouco mais normal realmente daqui para frente, esperando que o volume de vacinas aumente, que eu acho que é o que todo mundo quer, né, para que possamos, eu acredito que com 60%, 70% da população imunizada, a gente já consegue ter um retorno de atividades um pouco mais tranquilas aí. Muito obrigado, Miguel. Perfeito. Um grande abraço a todos. Sendo, aliás, o senhor está no escritório agora, mas a sua casa está com água? Não, eu estou em casa agora. Ah, está em casa. Esse problema da água aqui em casa, Miguel, eu tenho acompanhado dos vizinhos, mas eu aqui está com pouca pressão, a gente tem caixa d'água também, e desde a sexta a gente procurou também equalizar um pouco, porque está havendo o problema dos vizinhos, de repente pode também chegar na nossa casa, né, Miguel? Claro. Mas é bastante grave. É verdade. Aqui em casa também está com baixa pressão, mas está vindo, felizmente. Mas temos vários vizinhos nossos aqui que estão sem água desde a quinta. Exato. É verdade. Um abraço, doutor Mário. Obrigado pela companhia. Um abraço, Miguel. 9h28, Mário César Portinho Viana, presidente da subseção da OAB aqui em Tupã-Siretã, repercutindo conosco essa posição que foi tomada pela OAB do Rio Grande do Sul na segunda-feira, quando ocorreu então essa reunião virtual entre todos os 106 presidentes das subseções do Rio Grande do Sul, e foi definido e enviado um ofício ao CNJ, né, solicitando a reabertura do judiciário, conforme o doutor Mário acabou de esclarecer para você os motivos, né, porquê dessa solicitação e do problema que isso causa não só aos advogados, mas aos usuários do sistema da justiça do Rio Grande do Sul.